A paz, amados irmãos, um excelente dia a todos. Como foi decidido no grupo, nós começaremos pelo Novo Testamento, ok? Então vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, gratidão por este tempo de leitura, de comunhão e com certeza de aprendizado e de crescimento. Senhor amado, Espírito Santo, Senhor, abre o nosso entendimento para a palavra e que esse entendimento, Senhor, se converta em prática nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, para a leitura, eu vou estar utilizando a princípio a versão King James Fiel, que é o equivalente à Almeida Fiel, ok? Se destoar muito das Bíblias dos irmãos, nós poderemos com certeza ver outra versão, aí até a sugestão dos irmãos, tá? Uma sugestão que eu tenho para nossa leitura tenha um lápis ou um marca-texto, porque inevitavelmente o Senhor vai nos mostrar versículos, ok? Eles vão saltar aos nossos olhos. Então, é bom que tenhamos isso para até posterior, discussão entre nós, ok? Bom, vamos à leitura, irmãos? Então, Mateus, capítulo 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e Zerá e Tamar. E Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz de Raabe, e Boaz gerou a Obed de Rute, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa,
pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. E não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Amém? Mateus capítulo 2, irmãos. Vamos lá. Versículo 1. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo:
Ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto. Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Mas tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em sonho no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. E ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas, avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galiléia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Amém? Partimos para o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Amém. Versículo 1, ok, irmãos? Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, pois o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja joeira está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo-lhe, disse: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quarto e último capítulo de hoje a ser lido, ok, irmãos? Capítulo 4 do Evangelho de Mateus.
Amém. Versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Versículo 12, irmãos. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galiléia e de Decápolis e de Jerusalém e da Judéia e de além do Jordão. Amém? Amém, irmãos? Então, hoje foi esta parte que nós lemos. Nos vemos no próximo vídeo, então, e vamos nos falando no grupo. Deus abençoe a todos, um excelente dia.